tempos. Eu queria que o ouvinte recebesse esse meu comentário aí com todas as ressalvas. Por favor, aliviem aí meu tom crítico. Afinal de contas, como eu conversei com a Paulinha lá na redação, a gente está tratando de uma jovem, né, de 16 anos, é uma menina. E na adolescência, muito mais importante, né, que a coerência e a acuidade intelectual é a capacidade de indignação, ainda que seja artificialmente inflada. O ouvinte da PAN, hoje no Jornal da Manhã, ele foi brindado com um brilhante comentário do cientista político Bruno Garchagen sobre esse discurso histérico, né, da adolescente sueca. O Bruno, ele identificou e lamentou esse grande equívoco da juventude e das pessoas em geral em depositar no Estado e nos políticos a responsabilidade pela transformação social. A concentração de poder, seja ele político, econômico ou mesmo midiático, ele só favorece as elites dominantes que invariavelmente se tornam opressoras e tirânicas. Então, nesse sentido aqui fica mais uma lição conservadora do político americano Ronald Reagan. Ele diz o seguinte: o governo não é a solução para os nossos problemas, o governo é o problema. Vejam aí como o nosso Congresso tem legislado em causa própria. Vejam como o nosso Supremo Tribunal Federal tem decidido em causa própria. Então, um Estado muito poderoso, ele custa caro e tende a abusar da sua autoridade. Portanto, eu recomendo muito a leitura do best-seller do Bruno Garchagen, que se chama Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. O nosso país, o nosso mundo, ele não precisa de mais político, muito menos de mais burocracia. A gente precisa de mais liberdade econômica e mais ciência. Agora, voltando ao discurso da adolescente, eu não usei o adjetivo histérico à toa. Eu queria recomendar um artigo de 2017 do nosso chefe de jornalismo, o Felipe Moura Brasil. O artigo se chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ficar Histérico. Ele é escrito a partir de uma entrevista, de um hangout com Olavo de Carvalho, e aqui eu queria abrir aspas para o filósofo. Como é que você produz um histérico? Você acostuma o sujeito a sentir pela imaginação. Ele não sente o que está acontecendo, ele sente o que ele imagina e, sobretudo, o que ele próprio fala. Olha que forte isso, ele sente o que ele imagina e o que ele próprio fala. Se você habitua as pessoas a fazerem isso, todas elas já entraram numa espécie de segunda realidade, uma realidade paralela. Então, por essa definição extraída aí de reflexões sobre a ponerologia política, certo? Ou seja, o estudo do mal aplicado à política, o discurso da Greta, ele é histérico, ele não é fruto de uma reflexão original. Ela sequer teve tempo de vida, né, para refletir em profundidade sobre essas questões, mas da mera repetição estimulada de chavões e bravatas, todas elas alarmistas, anticapitalistas e vitimistas. Vou ler duas frases do discurso dela que ilustram bem isso, abre aspas. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, estamos à beira de uma extinção em massa e tudo que vocês falam gira em torno do dinheiro. Como vocês ousam ignorar a ciência? Outra frase. Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com as suas palavras vazias. Portanto, é um discurso genérico, presunçoso, repleto de platitudes, mas de altíssima carga emocional e proferido por uma jovem. Então isso tem muito impacto. Na era da pós-verdade, né, em que a gente tem a emoção assumindo o protagonismo em detrimento da razão, essas mensagens alarmistas, vitimistas e anticapitalistas, elas emplacam. Mas o estranho é que realmente vai ser os mais jovens, que vão sofrer as consequências do que a ciência está dizendo. Agora, se realmente a gente só pensa em crescimento, em economia, agora, se isso não der certo, se os cientistas estiverem certos de fato, que é o que diz a ciência há 30 anos, isso é verdade, o que a gente vai fazer? O que é que a geração dela vai fazer? Porque a gente vai ter morrido, né, gente? Vai ter um pessoal aí mais novo que vai ter que lidar com coisas muito sérias. É interessante que uma jovem venha com esse tipo de cobrança, porque, na verdade, são as outras gerações que vão acabar sofrendo e pagando por atitudes que a gente não está tomando hoje. Porque a gente não está. Por mais que a Greta seja uma adolescente passional, ou seja, que fale de maneira emocional, esteja lá contaminada por sua causa, emocionalmente disposta a lutar por ela, nada dá para negar os números. Por exemplo, de 1980 para cá, durante o verão, a quantidade de gelo no Polo Norte diminui em 40%. E não sou eu que estou dizendo, não é a Greta, é a ciência.
a gente está vivendo um mundo de pós-verdades em que as pessoas acham que qualquer ministro que chegue e diga que o mundo só está mais quente porque tem mais asfalto, ignorando todos os outros estudos, inclusive de marcadores meteorológicos, em sua maioria colocados em áreas rurais, onde não tem tanto asfalto quanto cidades, por exemplo, é verdade. Quando esses dados são claramente manipulados para agradar a determinada parcela. Não dá para a gente dizer que o Estado tem que estar livre desse tipo de questão, porque é o Estado que tem o poder para interferir diretamente em questões como essa, seja a emissão de carbono, seja reciclagem de lixo, seja qualquer outra coisa, até mesmo conscientizar seus cidadãos a partir de campanha. Então, assim, não é o caso de a gente ignorar e isentar nossos governantes em cima disso. A gente vive, sim, no mundo ultracapitalista que está pensando única e exclusivamente no lucro e tem esquecido dos dados científicos. O planeta está mais quente, sim. Um monte de animal está morrendo, sim. Nos nossos polos, a quantidade de crio, por exemplo, tem diminuído absurdamente. Na Rússia, a quantidade de morsas está morrendo enormemente, inclusive, porque não tem mais onde elas ficarem, então elas têm que ficar uma sobre a outra, de tal maneira que elas disputam centímetros para poder descansar e depois tem que cair de alturas gigantescas. Tem, hoje em dia, aliás, para encerrar, porque eu não vou ficar aqui dando exemplos de depressão, assim, porque qualquer documentário que você veja sobre o assunto fala sobre isso. Hoje em dia a gente vê um paradigma, inclusive nesses documentários. Antes a gente via predadores e tudo mais. Hoje esses documentários mostram basicamente os efeitos do aquecimento global sobre a vida desses animais e como algumas espécies estão de fato ameaçadas. Então, assim, acho que vale a pena pesquisar. Acho e recomendo começar por Nosso Planeta. Tá disponível na Netflix, é uma série em uma temporada. Ô, Sami, vira tudo uma polarização, né? E vira tudo uma ótica sob o olhar ideológico de um lado ou de outro. Estou dizendo isso porque tem a questão o termo, por exemplo, vou dar duas coisas para dar deixa para você. Aquecimento global. O termo aquecimento global é combatido com um outro termo, que é assim, a mudança climática. Uns defendem que isso é natural do planeta, que estamos vivendo um momento em que isso já aconteceu na nossa história ali, na história do planeta Terra. Outros querem crer que nós estamos tratando mal mesmo o nosso planeta, que é vivo e, portanto, requer cuidados. E o equilíbrio disso é tudo muito delicado, né? Fica uma briga ali de retórica, de narrativa, né? Não, e eu vejo estudos dos dois lados. Agora, uma coisa interessante, que eu acho que todo mundo falou, pontos interessantes. Se você, como pessoa, percebe que uma empresa está fazendo dano, você pode agir sim, não é só o governo. Eu posso boicotar essa empresa. Não compro tal empresa porque eu faço isso. Claro que precisa ter investigações. Não acho que empresas nunca abusaram, mas eu sou a favor de informação. Agora, um ponto do Caio que é muito interessante, que no Brasil eu sinto todo mundo culpando o governo e pior. A gente vê, eu viajo muito pelo Brasil para dar palestras, consultorias. Somente, tirando o Sudeste e Sul, existe uma cultura que o sonho da pessoa é trabalhar para o governo e não empreender e não ter um ganho por si só. Empreender não é pecado, ganhar dinheiro não é pecado. E aí eu até brinco que, Fefito, para entrar também a sua opinião, Fefito, nas novelas, pode ver, o empresário é o vilão. Empresário geralmente é o vilão das novelas. Então, isso não é saudável. A gente devia ter mais gente querendo empreender, virar empresário, estudar e não apenas querer um emprego público. Ainda a participação de pessoas que trabalham para a prefeitura, para o Estado, em lugares mais pobres, é assustadora. Então eu gosto muito do Caio quando ele fala assim, olha, depende também de você, chama a responsabilidade. Sami, depende, mas é o governo que cuida de regulamentações nesse caso, e é o governo que tem que fazer fiscalizações sobre essas empresas. Não é porque os empresários são necessariamente vilões de novelas, até porque tem muito vilão de novela que não é empresário, como especialistas falando isso, que o governo não tem uma obrigação, inclusive moral, de fiscalizar essas empresas. A gente está num país que polui bastante, inclusive, e que está muito pouco preocupado com o sustentável da natureza. Eu acredito que o seu comentário, Sami, seja no sentido de que é um mercado que gera demanda e, portanto, né, pela sua livre escolha, né, nas transações aí voluntárias de uma sociedade de mercado, ele escolhe
né, o que ele vai consumir ou não. Então, informe-se sobre a origem, a procedência, né, dos produtos das empresas das quais você é cliente, para saber, né, se você está consumindo alguma coisa que está alinhada aí aos seus valores. Não tem controle mais eficaz e eficiente do que o mercado. Quando passa para o Estado, fica um pouco mais difícil, porque seria algo como uma desobediência civil no âmbito privado. Aí você não comprar um produto é uma questão. Aí você não pagar um imposto ou você protestar sobre alguma ação do governo requer mesmo a adesão maciça da sociedade. Agora, quanto ao discurso em si, voltando para a menina, a Greta Thunberg, eu acho que a gente vive uma inversão de valores ali e é só olhar para o mundo. Eu não preciso fazer pesquisa nenhuma. Veja como é que o mundo está. Isso está acontecendo com o mundo. Por que está acontecendo com o mundo? A gente está tratando bem o planeta? Agora, se a menina foi treinada ou não, se o discurso dela foi calculado, olha, pouco me importa, eu me atenho ao conteúdo do que ela disse e para mim não é só uma verdade, mas é uma coisa que eu sinto no meu dia a dia. Nós que vivemos em grandes cidades, principalmente, sentimos no nosso dia a dia. Eu não acho que é um discurso artificialmente inflamado. É um discurso de uma menina que tem uma característica de vida, como falado aqui pela Paulinha no início, né, do assunto, quando você trouxe pra gente. Uma pessoa que busca um foco naquilo e trata aquilo como uma obsessão e vai discursar de uma maneira apaixonada, sim. A gente está precisando de emoção. Talvez não tenhamos tido ainda a serenidade e a clareza de ter colocado líderes ali realmente dignos das posições que eles ocupam. A gente tem que cobrar os líderes, sim. Eles são responsáveis. O Estado regula tudo. É premissa do Estado regular as questões mais urgentes da nossa vida e que nos atinge, e o clima é um deles. Então, se o governo não deve ser sobrecarregado com a cobrança e depositado toda nele a decisão de termos um mundo melhor, ele deve sim, através da sua regulamentação, das suas leis e das suas regras, regular as empresas que emitem poluentes, que sujam os rios. Isso está muito simples, parece muito óbvio e muito claro. Talvez a gente, repito, não tenha escolhido ainda pessoas dignas de ocuparem os cargos que decidem ali questões cruciais para as nossas vidas.